Bem-vindas ao Mamina Café, um espaço para conversas sinceras, trocas genuínas e reflexões sobre a vida, carreira e os ciclos que atravessamos como mulheres. A vida é movimento. Estamos sempre em transformação, lidando com escolhas, desafios e oportunidades. A liderança feminina vai muito além do cargo que ocupamos. Ela começa na autoliderança, na coragem de tomar decisões, agir com agilidade e negociar os caminhos que queremos trilhar. Aqui, entre um café e outro, vamos falar sobre liderança, propósito, influência e as estratégias que usamos para equilibrar vida e carreira com leveza e potência. Porque liderar nossas próprias escolhas é o primeiro passo para qualquer transformação. O Mamina Café tem o apoio da Mingo, Tassiana Souza, Corin Alimentos e Coffeeholic, marcas e negócios que, assim como nós, acreditam no poder da conexão feminina. No episódio de hoje do Mamina Café, vamos conhecer uma mulher que começou a trabalhar aos 14 anos e nunca mais parou de construir, criar e transformar. Laura Barbosa é fundadora da Laclos, uma marca de moda com alma, nascida no interior de São Paulo, que carrega em seu DNA valores como beleza, conforto e sustentabilidade. Antes de empreender, a Laura passou pela comunicação, pela fotografia e pelo chão de fábrica e pelo universo do varejo familiar. Em 2013, decidiu criar a Laclos, depois de anos confeccionando para outras marcas. Hoje, lidera uma equipe de mais de 40 pessoas e um galpão de 650 metros quadrados, mantendo viva a sua missão de fazer moda com propósito e respeito às pessoas e ao planeta. Nesse café, vamos conversar sobre as decisões que moldam uma trajetória de impacto, o desafio da autoliderança e como é comandar um negócio criativo e consciente no Brasil, e o que significa liderar um negócio com valores inegociáveis. Lau, muito bem-vinda, obrigada por você estar aqui com a gente hoje, eu estou muito feliz com a sua presença. Dê um oi para os nossos ouvintes. Obrigada, oi, eu estou muito feliz por estar aqui, obrigada por esse convite, estou honrada e espero que esse papo seja muito legal. Vai ser muito legal. Lau, vamos lá, eu quero começar do começo porque tem muita coisa para a gente falar hoje. Primeiro eu queria que você contasse um pouquinho como nasceu a Laclos. Eu sei que ela nasceu no último andar da empresa do seu pai, mas conta um pouco dessa trajetória e por que você decidiu empreender no ramo da moda. Tá. Bom, a decisão de empreender no ramo da moda foi muito fácil para mim, porque desde sempre, desde criança, era meu sonho trabalhar com moda. Então eu fui uma criança apaixonada por moda. Eu já tinha certeza que seria meu caminho. O meu pai tem lojas, sempre teve lojas, né? Lojas de departamento. E nas lojas dele, um dos setores muito importantes, de muito peso, é o setor de roupas, né? Onde vende moda do Brasil inteiro, para todas as idades, todos os tamanhos. E eu sempre trabalhei com ele, sempre estive lá dentro da loja, vendo, lidando com clientes, entendendo, passeando pelo Brás, pelo Bom Retiro, por feiras em São Paulo, Santa Catarina. Então eu sempre fui muito conectada com esse universo, além de ser muito apaixonada por moda mesmo, por revistas, por história da moda. Então, para mim já era um destino muito certo trabalhar com moda. Que legal. E aí, como que nasceu a Laclos? Porque aí ela é uma marca sua, né? Então, sim, é algo seu, autoral. Como que ela nasce? Tá. Na verdade, você falou ali no começo, né, que eu trabalhei com fotografia, com publicidade, que foram setores que eu trabalhei dentro da empresa do meu pai, quando eu era mais nova. Então, eu já comecei a trabalhar ali. Quando eu fiz fotografia, foi muito voltada para a fotografia de moda. E fiz alguns cursos e trabalhava ali de forma mais amadora, mas trabalhava. E eu comecei a fabricar roupas, fazer roupas, quando eu me formei na faculdade. Tá. Faculdade de administração de empresa, nada a ver. Você não foi para moda, né? Não, eu não fui para moda, mas não foi porque eu não quis, tá? Foi um acordo familiar mesmo. Na época não tinha curso de moda na minha cidade e meu pai não queria de jeito nenhum que eu fosse para São Paulo. Eu também era uma filha mais apegada e insegura. E aí a gente fez um combinado, eu comecei a faculdade aos 17 anos. E o nosso acordo lá atrás
foi que... E eu já trabalhava, e meu trabalho já era importante para a empresa. Que legal. Então, o combinado foi que eu faria a faculdade de administração e depois eu faria moda. Tá. Apesar de ter, lá na época, prestado vestibular para moda, mas acabei não fazendo. E, assim, não digo que foi nem bom nem ruim. Aprendi muita coisa no curso de administração que me vale hoje, Até sabe? hoje, claro. Que é útil para mim. Mas certamente teria sido mais feliz fazendo o curso de moda lá atrás. Mas quando eu me formei na faculdade, aí veio a conversa. E agora, o que você vai fazer? Eu falei, agora eu quero abrir uma fábrica. Como assim abrir uma fábrica? Tá louca? Uma confecção, né? Exato. Como assim vai começar a produzir do nada? Você não estudou pra isso. Porque seu pai eu não estudei tinha pra fábrica. isso. Não. Ele tinha as lojas, mas não produzia. Sim, meu pai tinha lojas, tem ainda, né, lojas, e sempre comprou roupa pronta. Certo. E eles até tinham algumas marcas internas, mas que são marcas de produção exclusiva para eles, mas que não são feitas por eles, sabe? Tá. Então, é o que a gente chama de facção, né? E acabou que eu comecei a fazer roupas ali num espaço pequenininho, dentro da loja dele, no último piso, e foi aí que começou, mas não foi aí que começou a Laclos, tá? Eu comecei fazendo marcas internas para ele, para a loja dele. Que é a private label, que a gente exatamente. chama de private label. Sim, chama private label, mas eu comecei dentro da loja dele fazendo para ele. Depois de uns anos, eu comecei a fazer private label para o mercado, então eu comecei a atender outras marcas do mercado. E aí sim, fabricar, e foi uma grande escola para mim. Porque eu fui aprendendo a produzir, aprendendo a fabricar, aprendendo a gerir um negócio e lidar com as exigências do mercado, né? O que as marcas precisavam. Foi muito legal trabalhar com um private label antes de ter minha própria marca. Porque eu aprendi muito ali o que é importante, quais são os detalhes, os pequenos detalhes, o que o cliente quer. Porque ali eu já tinha uma visão baseada na visão dos meus clientes, que né? já eram clientes consolidados no mercado, exatamente, né? Com marcas bem legais. E aí eu pude aprender muito antes de criar a Laclos, que veio depois de uns anos a Laclos. A Laclos nasceu em que ano? Então? Em 2013. 2013, sim. Tá. Em 2013 vem a Laclos. E vem do desejo de ter a minha marca, para poder fazer as roupas com a minha cara. Sim. Porque até então eu fazia roupa para outros. Então eu fazia roupas que não tinham a minha cara, os meus desejos, as minhas vontades. A gente tinha ali um time fazendo, né, desenvolvimento, estilo e tudo mais, mas não era o que eu sonhava, não era o que eu queria usar, que eu me orgulharia em sair na rua vestindo, sabe? Sim, com certeza. E aí veio a Laclos quando eu tava mais madura e mais pronta pra fazer. Que legal, foi porque muito legal. É isso, né? Você teve, não foi um estágio, né? Não. Foi um intensivão, uma vivência, né? Exatamente, realmente... foi uma grande escola, eu falo isso, né? Vale mais do que muitas faculdades, porque hoje em dia eu contrato pessoas que saem formadas de faculdades e infelizmente chegam muitas vezes, tá? Chegam muito cruas, sabe? Sem menor noção do básico. Então, eu aprendi muito antes de criar minha marca própria. E eu sempre falo, eu sempre recomendo muito isso. Antes de ter uma marca, pelo menos trabalhe em outra marca, sabe? Sim. Aprenda um pouco, viva um pouco do mercado, entenda um pouco como funcionam as etapas. Lau, e aqui a gente fala muito sobre liderança e autoliderança, né? E hoje você lidera uma operação com mais de 40 pessoas envolvidas nesses processos todos, né? Então, conta um pouquinho pra gente, porque o que te guia como líder, né? Assim, são muitas pessoas em departamentos diversos, né? Como que é isso pra você? Bom, hoje a gente tem mais de 40, considerando o pessoal direto e indireto, né? Dentro da fábrica. Eu acho que uma coisa que eu tenho muito importante para mim é que o meu impacto tem que ser positivo, independente da área. E quando se tratam de pessoas, eu acho que é nosso ativo mais valioso. Eu sempre bato na tecla que na moda a gente deve olhar para as mãos que fazem, porque são muitas mãos, uma roupa passa por muitas mãos, são muitos processos, as pessoas em geral nem imaginam o quanto esses processos demandam tempo, habilidades, paixão, sabe? Sim. Envolvimento das pessoas. Então, eu acho que o mais importante para mim, o que eu
tenho muito como guia na liderança é entender que o trabalho que a gente faz tem que ser positivo, tem que estar indo bem para mim, para você, para todo mundo que está ali, envolvido. sabe? Sim. E isso sempre, assim, foi meu norte desde o começo. Muitas coisas eu aprendi ao longo do caminho, mas saber que o trabalho ele tem que ser legal para todo mundo que está envolvido, então a gente tem que prestar atenção nas pessoas, se isso está bom para todo mundo e se isso está fazendo sentido. Eu acredito muito que eu levo como guia mesmo entender que o meu trabalho está fazendo algum impacto positivo, está tendo alguma diferença. Enquanto tem, a gente tira forças e faz acontecer, sabe? Eu não sei se eu tô respondendo sua pergunta. Não, mas é isso mesmo, eu acredito muito nisso, né? O centro tá nas pessoas mesmo, né? Se elas se sentem parte, empoderadas, né? Para também tomar decisões quando o líder não está, né? Porque já existe um alinhamento, eu acho isso incrível. E eu falo muito aqui sobre a liderança regenerativa, que é isso, né? Liderança regenerativa é a gente querer fazer não o suficiente ou para se sustentar, é fazer melhor, né? E fazer melhor é melhorando a vida das pessoas, né? Com certeza. O sentimento, né, das pessoas que estão envolvidas nesse trabalho, eu acho... Com certeza, olhando para elas, entendendo o momento delas e entendendo, inclusive, que de repente aqui ela não é produtiva, ela não está indo bem, mas talvez porque ali ela fosse se desenvolver melhor e você vê oportunidades dentro do seu negócio, que é uma coisa que a gente tenta muito fazer. Entender que as pessoas, elas podem migrar de áreas e às vezes elas vão ser mais felizes, mais produtivas, vão realizar mais melhor em outra área. E a gente consegue mudar lá dentro. E você decidiu empreender com algo que ainda não existia na sua família, né? Apesar de seu pai ser empresário, mas você foi para uma coisa diferente, né? E acredito que também você teve muitos percalços aí, né? Porque já começou grande, né? Você montar uma fábrica também não é uma coisa simples, né? Eu acho assim, eu sempre digo, Mari, que eu tive muitas oportunidades, né? Então você começar um negócio de moda hoje, tendo onde vender, já é uma grande coisa, né? Eu tive portas abertas, eu tive o espaço para fazer, eu tinha o ponto para vender meu produto e agora as empresas do meu pai esse ano comemoram 52 anos. Nossa. Então são lojas muito tradicionais e que já tem um público muito fiel, um público de sempre. Então eu tive já boa parte do caminho percorrido, sabe, trilhado antes de mim. Meu pai já havia fabricado roupas lá atrás, ele havia feito muitos anos, e eu nem cheguei a ver essa fase, ele havia produzido tricô. Então ele também tinha alguma noção. E eu tinha essa vivência de ter participado ali, visto time de compradores, lidar com clientes. Então eu sinto que eu já tinha um caminho andado. E a gente não começou grande, a gente começou bem pequenininha. Eu levei a escrivaninha da minha casa, que eu tinha, uma escrivaninha, né, do meu quarto de adolescente. Eu levei para lá. A gente nem parede fez, eu não tinha um espaço fechado, era aberto. Eu fazia vários processos externos, então assim, modelista ficava em outra cidade. Eu ia todos os dias na casa dela de carro, levava os desenhos, ela fazia os moldes, eu provava roupas que ela já tinha feito. Ela era modelista, na verdade, ela se tratava, autodenominava como modelista, mas ela era modelista, cortadora, piloteira, porque ela fazia toda aquela etapa, primeira etapa. Aí, aprovado o modelo, eu pegava, levava para a fábrica. Aí, na fábrica, sim, eu contratei cortador, assistente de cortador. Então, eu tive uma mesa de corte, que foi assim que eu comecei. E umas máquinas de costura para fazer uma peça, para confirmar aquela peça, deu tudo certo. Eu levava todo esse corte na casa de costureiras. Então, eu ficava o dia inteiro rodando. Na rua, indo em várias costureiras, entrava na casa delas, tomava um café com elas, conversava, olhava o corte, via se estava indo tudo bem, voltava e assim íamos fazendo todas as etapas. Mas em algum momento você pensou em desistir? Muito. E como você se reconectou com o seu propósito, com a sua missão com a Lacour? Não, pensar em desistir, eu já pensei milhões de vezes, eu acho que quase toda semana. Eu não posso falar que eu sou uma pessoa linear. Eu acho assim, eu tenho muita consistência, eu sou uma pessoa muito persistente, eu tenho muito foco
E eu faço muito a mesma coisa repetidamente. Eu estava analisando esses dias, por 22 anos eu trabalhei exatamente no mesmo lugar todos os dias. Todos os dias. Então eu ia, voltava do mesmo lugar todos os dias da semana, enquanto amigos estavam fazendo outras coisas, enquanto eu estava batendo naquela tecla. Mas pensar em desistir, eu pensei muitas vezes, porque assim, muitas vezes você tem muitos percalços, você tem muitos problemas, coisas que você não espera que acontecem, coisas que te desanimam, pessoas que passam a perna em você, rasteiras que a gente leva e que você tem que recomeçar. Eu já tive problemas assim com pessoas que eu confiava demais, que eu tinha certeza que estavam muito do meu lado e que de repente você leva aquele tombo maior do que ser uma traição de namorado, sabe? Eu falo. São traições doloridas. E aí, como você faz para resgatar o seu propósito? Porque eu acho que isso é muito legal de ser falado aqui, né? Assim, pensar em desistir, né? Lidar com essas frustrações, porque são frustrações. Mas empreender tem muito a ver com disciplina também. Né? Porque você está se autoliderando, você precisa ser disciplinada. Eu acho muito legal você compartilhar isso com a gente. Mas como você faz para se reconectar com o seu propósito? Eu vou te contar, eu tive 2 fases que eu realmente pensei muito em desistir ao longo desses anos. Foram fases importantíssimas para mim. A primeira foi quando eu comecei a aprender sobre sustentabilidade e sobre o impacto, e sobre o impacto negativo da moda. Isso foi um momento que eu quase desisti. Interessante. E a segunda vez foi quando eu tive a minha segunda filha. E quando a minha segunda filha nasceu, eu havia acabado de me mudar para uma casa muito mais longe da fábrica. Então hoje eu demoro 45, 50 minutos para chegar na fábrica, para voltar até 1 hora, às vezes mais, se eu pegar trânsito. Nossa. Então quando a minha segunda filha nasceu, eu repensei muito. E o que me fez ficar e continuar foi entender que esse trabalho não é só meu. Ele não é mais só meu, ele é de muitas pessoas. Eu tenho na Laclo hoje muitas pessoas, e eu tenho a sorte de ter, apaixonadas pela marca, apaixonadas pelo trabalho, apaixonadas pelo ambiente onde a gente vive, porque você passa a maior parte do seu tempo lá dentro, né? Trabalhando, né? E então ele não era mais só meu. E eu pensei que eu não podia trabalhar porque, assim, meu impacto seria em muitas famílias, não só em mim, né, na minha. Legal, eu acho que quando a gente tem essa noção, você pensa por mais. Você sabe que, assim, não é mais só seu, é de outras pessoas também. E aí essa decisão fica um pouco mais pesada. E aí eu tô muito feliz e foi a melhor escolha que eu fiz. Aquele momento pós-parto, pós-ganhar bebê, você tá muito sensibilizada. É uma fase mais difícil. E hoje eu olho para trás e eu penso que bom que eu continuei. Tô muito feliz por estar aqui. Que legal, você faz moda, mas sua missão é muito além. Esses dias até falei aqui num outro episódio que eu escutei uma frase que eu gostei muito, que é assim: todo negócio tem uma função social, ou deveria ter. Sim. E aí a gente precisa buscar o meio econômico para concretizá-lo. Sim, né? E talvez uma função social, uma das funções sociais da Laclo seja esse impacto positivo nessas famílias também, né? Eu acho que principalmente na moda, né? Você empregar de forma digna, justa. Não só justa, porque eu acho que esse seria o mínimo, mas de uma forma melhor, olhando com mais carinho para o ser humano, sabe? Com mais atenção. Nossa, muito legal. A gente vai falar muito aqui sobre a sustentabilidade. Mas ainda falando um pouquinho dentro desse tema de liderança e autoliderança, compartilha com a gente um pouco como você se organiza internamente para manter clareza e energia no dia a dia. Só as práticas diárias que você puder compartilhar com a gente. Tá. Eu vou contar que eu não sou a melhor pessoa para falar disso. Eu tô nesse momento, esse ano foi um ano que eu peguei para me cuidar mais. Porque eu tava deixando o barco afundar, sabe, Mari? Eu acho que a vida vai te engolindo. O dia a dia engole muita gente, né? Então eu tenho 2 filhas pequenas. Quantos anos suas filhas? 6 e 9. Então eu sou casada, tenho marido, tenho 2 filhas pequenas. Como eu falei, eu já moro um pouco longe da fábrica. Eu não vou todos os dias à fábrica. Mas eu acho que a gente, como empreendedora, principalmente, a gente se abandona. Aliás, nós, em geral, e mulheres principalmente, a gente se abandona em muitas fases da nossa vida. E eu já passei por fases altos e baixos. Eu já fui a pessoa que me cuidava muito da saúde, alimentação, ginástica, equilíbrio mental. E eu não tô nessa fase, eu tô numa fase que eu estou resgatando isso.
Então eu comecei há pouquíssimo tempo, eu abandonei a terapia, eu fiz várias coisas que eu acho que são essenciais pra gente ter isso que você tá me falando. E eu tô nessa fase de resgate. Eu comecei, pela primeira vez na vida, fui a uma psiquiatra que eu senti que eu tava precisando, eu senti que eu tava à beira de um burnout e que eu precisava muito me cuidar e parar. Eu tô agora com um novo time que fez o nosso rebranding. A gente está passando por um processo de mudança na imagem da marca, na comunicação, mas também para me ajudar a ter mais tempo para mim, me ajudar a olhar um pouco mais para mim e trabalhar menos, porque eu sou a pessoa que trabalho das 6 da manhã, a hora que eu acordo, até 1 da manhã se eu precisar, entendeu? Sim. E eu não me sinto assim capacitada para falar sobre esse equilíbrio, sobre esse cuidado. Quando eu vi que você me falaria sobre isso, eu falei, gente... Não, mas eu acho que sim, sabe? Eu preciso aprender também. Com certeza, porque ter consciência do que a gente precisa, mesmo que a gente não esteja praticando, esse é o primeiro caminho, né? Assim, é o mais importante, de ter consciência de quais são as nossas, que eu digo assim, não existe um caminho só, né? São várias ferramentas, é o exercício físico, é a alimentação, é a terapia em dia, né? Sim. Então a gente já ter essa noção, essa consciência é o primeiro passo. Né? Mas uma coisa muito importante que eu tenho e que eu sou muito grata a isso é rede de apoio e time. E ter isso tá me possibilitando nesse momento, nesse ano, me resgatar o meu autocuidado mesmo. É procurar médicos que eu tava precisando e tava deixando de lado, cuidar um pouco mais da saúde que eu tô fazendo nesse momento. Isso só tá sendo possível porque eu tenho time e tenho pessoas para gerenciar outras partes da minha vida, tanto de trabalho como pessoal, para que eu consiga fazer isso, sabe? Não, muito. E obrigada por compartilhar isso com a gente, né? As suas vulnerabilidades, assim. Isso é tão importante, eu acho muito importante, porque muitas vezes as pessoas olham eu mesma, né? E parece que é um conto de fadas a vida daquela pessoa que parece que tem o maior sucesso do mundo, mas a gente não sabe como é lá dentro, né? A gente não sabe como é o dia a dia dela e a gente nem sabe por quais problemas ela tá passando para estar onde ela está. Sim. Porque a gente... sempre são escolhas, né? Eu sinto que você nunca tem tudo. Você pega aqui, mas você deixa aqui. É difícil equilibrar os pratos, né? E legal você falar do burnout, porque a gente tem uma imagem de que o que provoca o burnout muitas vezes é só um ambiente corporativo, né? E você não veio do ambiente corporativo, né? E falar sobre isso no empreendedorismo é muito importante. E é mesmo, assim, é muito sério, porque o empreendedorismo é assim, um dia você tá ótimo, um dia seus resultados foram maravilhosos e você tá contando vitória e comemorando, e no outro dia você tá surpresa porque nada foi como você esperava. Fabricação de roupas, um corte que estraga, às vezes estraga 300 peças de uma vez. Nossa. E são coisas que te geram estresse, é problema com o time que você tem, porque nem tudo é perfeito. São tantos problemas, né? Atrasos de mercadoria, de coisas que não dependem de você. Porque fabricando roupas é isso, as coisas não dependem de mim. São muitas pessoas, então, assim, por isso que eu falo das mãos que fazem, sabe? Porque são muitos processos. E são muitos motivos para gerar estresse. Com certeza. Mas, de novo, né? Acho tão importante você compartilhar isso com a gente e realmente abrir as vulnerabilidades, e isso que realmente não só aproxima, mas eu acho que ajuda outras mulheres que querem empreender ou estão passando pelo que você está passando. E aí eu vou entrar um pouquinho nisso, que recentemente você passou a realmente ajudar outras mulheres que querem desenvolver moda com propósito e impacto através da sua mentoria. Sim. Então é um outro produto que você está oferecendo, vamos dizer assim, para o mercado. Conta um pouquinho mais sobre esse projeto que é novo para a gente. Bom, eu acho que a gente nunca se sente 100% pronta, né? Mas eu senti que era o meu momento de começar. Eu faço roupas há 17 anos e eu acho que é bastante tempo. Eu tenho bastante estrada, eu tenho bastante coisa para contar, bastante coisa para ensinar. E eu passei por muitos desafios lá no começo, Mari, principalmente falando hoje como uma pessoa que acredita que a moda tem que melhorar muito para ser um pouquinho menos pior, entendeu? Então eu sinto que eu passei por tantos processos difíceis, dolorosos, longos, que se eu pudesse ter cortado o caminho, pulado etapas,
teria sido tudo tão mais fácil e eu teria evitado tantos gastos que não se resumem só a dinheiro, mas que também a impacto ambiental, impacto negativo no meio ambiente, na sociedade, para a sociedade como um todo, que eu optei por fazer disso um trabalho também, hoje com as minhas mentorias. Porque já é uma coisa que você vai fazendo, você sabe, ao longo do caminho, as pessoas te ligam, te pedem ajuda, e eu sempre fui muito disponível. Inclusive, numa época que eu era muito ativa no Instagram, que hoje eu não tenho mais tempo para ser, mas eu era muito ativa e eram muitas lives e tal. E o tanto de gente, eu tô começando uma marca, eu preciso de indicação de fornecedor, eu preciso saber onde você comprou esse tecido, eu sempre fui muito aberta, porque eu acho que nesse mercado as pessoas escondem tudo muito, escondem demais. Informação vale ouro, né? E como as pessoas escondem tanto, são desafios para as outras que poderiam encurtar caminho e assim, tudo seria melhor para todo mundo. E hoje eu optei por trazer agora a minha mentoria. Eu não consigo atender muita gente, ele não é meu trabalho principal. É individual. Ela é individual. E eu tô atendendo marcas e mulheres que querem começar um negócio ou já tem. Eu tenho uma cliente, por exemplo, que já tem uma fábrica, já tem a loja, já tem a marca, mas ela quer melhorar a produtividade, ela quer vir em busca de resultados melhores, de aumentar a produção e diminuir custos, impacto. Então eu consigo atender essas pessoas porque eu acredito que está muito relacionado ao meu propósito também, que é vamos todas fazer juntas uma moda melhor. Que legal, né? Nossa, muito legal. Obrigada. Parabéns. Eu falo muito que assim, na moda a gente não tem que pensar sozinha. Eu sou uma formiga. Somos muitas marcas, né? O Brasil é muito rico em cultura, em estilo, em matéria-prima. É tanta coisa para tanta gente trazer. E se todo mundo topar fazer uma moda um pouco melhor, né? Diminuir seu impacto ambiental e ter mais responsabilidade, vai ser tão melhor. Então, eu acredito que com esse meu trabalho de mentoria eu posso ter um impacto de formiga também, mas mais positivo. Com certeza. E que bom que tem pessoas como você. Então, vamos falar um pouco dessa moda um pouco mais consciente, que eu chamei de moda sustentável, mas talvez ainda para ser sustentável precisa caminhar um pouquinho mais. Mas para você, o que significa fazer essa moda mais consciente no Brasil? Eu gosto muito de falar que eu não acredito numa moda 100% sustentável. A mais sustentável possível é a do brechó, né? Claro, você vai comprar uma roupa no brechó, uma roupa que já existe, você vai fazer a troca com as suas amigas e aí tudo bem, a gente pode trazer para a sustentabilidade talvez até completa. Vamos considerar que a gente sempre tem as emissões de carbono ali no transporte, mas são detalhes, né? Fabricando uma roupa do zero, eu não acredito que exista moda 100% sustentável. É diferente do upcycling, tá? De quem pega uma roupa já usada, vamos transformar. Pega um guarda-chuva, vamos fazer uma jaqueta. Maravilhoso. Sim. Mas fazendo o que eu faço hoje, que é a partir do zero, eu acho que eu estou em evolução, mas eu acho que todos estamos, tá? É um processo de constante evolução, porque o mundo está aprendendo, é muito novo. Né? A gente está falando da segunda indústria mais poluente do mundo. Então, nosso impacto é gigantesco. Eu acho que o que a gente faz na Laclo para melhorar e ser um pouco mais positiva? Primeiro, a escolha da matéria-prima, sem sombra de dúvidas, né? Então, tecidos certificados de forma responsável, tá? Eu acho que tem muitas enganações hoje no mercado e a gente, assim como em todas as áreas, né, a gente tem que estar muito atento a isso. Então, tecidos de empresas responsáveis de procedência, feitos de forma responsável, mão de obra ética, justa, honesta, onde você pode ver, onde você pode saber como é feito. Evitar o máximo possível de desperdícios. Então, a gente investiu em tecnologia, né, que não é barato, que custa caro, mas são esses investimentos que fazem você reduzir ao máximo o seu desperdício. Os nossos resíduos são todos enviados para ONGs e cooperativas de mulheres que trabalham de mulheres e às vezes homens também, né? A gente não limita só a mulheres, mas geralmente a maioria são mulheres, para fazer trabalhos que possam reverter em renda para elas e que estão dando utilidade, né, para o que se tornaria lixo. Seria um resíduo, né? A gente jamais joga isso no lixo, a gente jamais vai mandar
sabe, esses resíduos para virar para um aterro sanitário ou para incineração. Sim. Não, a gente tenta dar vida a eles ao máximo possível, né? Tecidos reciclados, que eu acho que o Brasil tá fazendo trabalhos belíssimos nessa área, tá muito legal, e a gente tem fornecedores incríveis fazendo materiais dos quais a gente pode se orgulhar. A gente tem empresas no Brasil seríssimas também fazendo trabalho com o couro do pirarucu, por exemplo, do manejo sustentável, trabalhando com as folhas da orelha de elefante, transformando em um tecido, um material que se assemelha ao couro, mas que é de origem vegetal, compostável, enfim. É isso, é buscar matérias-primas responsáveis, trabalhar de forma ética e responsável, buscar tecnologia, que a tecnologia é nosso grande aliado e não adianta ir contra, né? Eu não tô falando, gente, de um slow fashion que é pequenininho, que você tem seu ateliê, né? Você vai cortar tudo à mão, é claro que não. Eu tô falando de uma produção em maior escala. Em escala, sim. E hoje quem faz essa curadoria de fornecedores, certificados e tudo mais, é você mesma ou você já tem uma equipe? Passa tudo por mim, eu tenho uma equipe que faz as pesquisas, que traz até mim, mas todos os tecidos sou eu quem compro, sou eu que finalizo pedidos, então eu quero entender, eu quero conversar com o fornecedor, eu quero conhecer o fornecedor. E você sabe, Mari, uma coisa muito importante que eu falo para esse ponto, né, da sustentabilidade. Muita gente fala, trabalhei com esse tecido, tenho uma roupa sustentável. Você está muito longe de ter uma roupa sustentável. São muitas camadas, né? Mas, então a gente fala da responsabilidade, a gente fala... a sustentabilidade, ela tem 3 vertentes. É muito importante que você esteja alinhado com elas, né? Social, ambiental e econômica. Então, tudo tem que estar muito alinhado e você tem que ter seus trabalhos, né? Uma empresa do meu tamanho, por exemplo, eu falo, ela não pode estar fora do social. A gente tem que ter impacto positivo também na sociedade. A gente tem que devolver alguma coisa para a sociedade. Então, a gente trabalha, por exemplo, recentemente, atualmente eu estou trabalhando com a ONG Costurando Sonhos, que é da favela de Paraisópolis. Que é muito legal. São essas um que recebem... lindo. Não. A gente mandou para elas recentemente um carregamento mesmo de tecidos que às vezes você faz compras erradas, isso acontece muito em marcas que acabam sobrando, compram um volume maior, alguma coisa que não faz mais sentido, então a gente manda para eles e para eles faz muito sentido, são tecidos que eles podem trabalhar novos materiais e tal, e eu faço a mentoria com eles de graça, sem custo nenhum, é claro, para tentar ter algum impacto positivo ali dentro daquele projeto. Mas se não com eles, sempre com algum. Porque eu acho que a gente tem que estar sempre ativo nessa parte social. Nossa, eu tô adorando. Eu não sabia de nada disso. Que legal você falar. Acho que até você poderia falar mais sobre isso, sabe? Para inspirar realmente outras marcas na moda. Isso é um grande diferencial. Sim. Né? E tá no DNA de vocês, né? Tanto é que vocês fazem e não falam. Não divulgam, A nossa comunicação, ela realmente falha nesse sentido. A gente não consegue abranger tudo que a gente faz. Sim. E que bom que vocês fazem mais do que falam, né? Que legal. E a Laclos, ela se tornou uma referência de moda com valor, né? Eu adoro as coisas, além de ser muito bonitas, né? Eu tô com o kimono da Laclos. Linda. São confortáveis, né? Mas como você equilibra a questão da beleza, conforto e sustentabilidade na prática? O que eu quero dizer assim, quando você vai montar uma coleção, o que vem primeiro? Ou já são coisas que estão intrínsecas no seu processo? Eu acho que o conforto, ele é uma premissa básica para mim na Laclos, porque eu, desde o princípio, eu acredito que a roupa tem que servir as pessoas, tem que ser útil para as pessoas e não o contrário. A gente não tem que ficar em função da roupa, a roupa deveria estar em nossa função. Então, para mim, conforto, assim, uma peça veio para eu provar e ela não tá confortável, ela não vai entrar na minha coleção, tá? Mas antes disso, a gente passa pela etapa da escolha, né, da matéria-prima, dos tecidos, então eu foco em sustentabilidade. Hoje a gente não tem todos os tecidos ainda 100% como eu gostaria na marca, mas na última coleção, 92% dos nossos tecidos foram ou reciclados ou com as melhores certificações possíveis. 8% entra com algum percentual de poliéster. Eu não tenho nenhuma peça
com mais de 30% de poliéster na composição. Explica pra gente um pouquinho, por que o poliéster ele é esse vilão dentro da moda? Tá, muita gente briga por isso e aí eu acho que a gente vai entrar numa coisa de crenças, né? E pra mim é muito forte, então eu sou a pessoa que bato nessa tecla do poliéster, porque a primeira indústria mais poluente do mundo é a do petróleo, é a petrolífera, que o poliéster é proveniente do petróleo, né? Que são recursos não renováveis. Diferente do algodão, diferente da viscose, diferente do linho, que você vai lá, faz o plantio de maneira melhor ou pior, né? Às vezes cheio de agrotóxico, de forma péssima, mas que você renova, você faz. Não, a gente está falando de uma indústria que é altamente poluente, que é altamente tóxica para o meio ambiente. Inclusive, vou te dar um exemplo, esses dias eu comprei sem querer lençol para a cama das minhas filhas quando eu vi era de poliéster. Eu troquei, eu falei, vocês não vão dormir nesse lençol. E fora que não é tão confortável, né? Quanto mais poliéster é menos confortável. Não é só tão confortável. Então ele é proveniente, ele é um plástico, né? Feito de maneira diferente ali, claro. Tem poliésteres incríveis, que dão toques incríveis, absurdos, que ficam muito bons. Mas que no final das contas você está usando uma coisa no seu corpo que a gente ainda não sabe 100% quais são os impactos disso, principalmente porque às vezes um tecido 100% poliéster, muitas vezes, tá? Não estou generalizando, mas ele também foi feito em péssimas condições, de péssimas formas, com químicos péssimos. A gente se atenta muito à questão dos químicos, tá? Então, assim, não deixa seu corpo respirar, libera microplásticos em todas as lavagens para o resto da vida. Você tá liberando microplástico para a natureza. Então, assim, ele vem de uma fonte que não é interessante, boa para ninguém, nem para o planeta. Ele não é legal para o seu corpo. O que acontece? Às vezes ele ainda é muito útil, por exemplo, para o frio, para o super frio, para fazer casacos, né? Para fazer coisas impermeáveis. Então a gente tem que entender onde usar o poliéster. Ele vai dar mais durabilidade, tá? Então eu penso assim, você tem que usar de maneira inteligente o poliéster. Você vai para a neve, você vai para o frio, você vai... mora num lugar que as condições climáticas pedem isso, é importante que você use o poliéster. Ele ainda é muito útil. A gente ainda está num processo muito longo para trazer materiais ou reciclados para dar para todo mundo ou materiais produzidos a partir do zero que substituam, sabe? Ainda não dá para todo mundo, mas eu acho que no dia a dia, nessa roupa que a gente usa, a gente consegue usar... A gente consegue aliar a beleza, o conforto e tudo que a gente precisa com a sustentabilidade e evitar o uso do poliéster. Uma roupa ou outra minha, ela tem um pouco de poliéster na composição, que são fios, às vezes, para dar mais estrutura, para fazer uma listrinha brilhante que você quer naquela roupa, mas são detalhes. Ou entram... Quando a gente tem um agora que tá com 26%, mas ele é reciclado. Então ele veio de garrafa PET. De garrafa PET, legal isso. Então, assim, o ponto de partida para uma coleção sua é conforto. Que eu acho que também isso é uma causa que a gente precisa explorar um pouco mais, porque é tão libertadora quando a gente passa a escolher só o que traz conforto. Eu digo assim, eu não tenho mais sapato de salto-agulha, por exemplo, que eu achava lindo. Eu falo, não, eu não. Ou tem que ser muito confortável, que é raro, né? É mais difícil. E roupas confortáveis, que não prende a minha barriga, que faz com que eu pareça mais magra, mas que é super desconfortável. Então isso também é uma causa muito legal, né? Assim, eu acredito muito nela, tá? Eu acredito muito que, assim, as mulheres, elas foram treinadas para achar que o tempo todo elas têm que estar agradando o mundo e vestidas para os outros e não para elas. E muitas vezes a gente deixa de lado, abre mão de coisas que são importantes pra gente, como, por exemplo, o nosso conforto. E eu acredito que a gente rende muito mais. Inclusive, eu acho que a gente fica muito mais bonita quando a gente está confortável. É curioso, você tá né? bonita para ser você mesma. Exato. Não o que os outros esperam, né? Também. Exato. As suas roupas, a maior parte delas elas são mais amplas. Elas são amplas. Mas são tão femininas, elegantes, lindas mesmo, né? Que bom que você gosta. A gente não precisa mais relacionar, né? Preciso estar com uma roupa grudada pra... Então, isso é muito e eu acho assim, isso é muito questão de estilo. E se você continuar achando bonita, ou você acha bonito e se sente mais bonita na roupa grudada, tudo bem.
né? Eu faço questão de deixar claro que minha roupa não é para todo mundo, porque eu não acredito que existam roupas para todo mundo. Eu acho que você tem que se encontrar e você tem que ser você. Assim, isso pra mim é essencial. E quando uma pessoa veste uma roupa minha e fala, ai, tô em dúvida, o que você acha? Tô em dúvida. Não leva. Não leva. Você vai encontrar em algum momento a que seja a sua cara. E não precisa ser da Laclos. Pode ser de outra marca. Tem tanta marca legal fazendo tanto trabalho lindo, né? Então, assim, a minha roupa realmente ela tem personalidade, ela tem estilo. O meu estilo não são roupas justéis, mas eventualmente sai uma ou outra. As pessoas falam, nossa, isso é Laclos, nem parece. De repente eu tive vontade, sabe? Sim. Eu também não me prendo muito, eu acho que eu posso... A gente muda de ideia, a gente pode variar. E eu falo, tô em constante evolução, por que não, de repente, fazer uma roupa diferente do que vocês estão acostumados? E a marca reflete a sua personalidade e seu momento eu também, acho né? Também, legal, porque é uma arte, né? Fazer moda também é uma arte. Pessoal, a gente tá com alguns barulhinhos, e aí o que eu queria dizer é que a gente não vai parar a entrevista por isso, porque a gente grava no café, no Coffee Holic em Santo André, e não é um estúdio fechado, então eventualmente a gente tem alguns barulhos aqui de obra, enfim, tá bom? Lau, vamos lá. Então, voltando para a questão de sustentabilidade, você falou, né, dos desafios realmente que existem, mas o quanto que isso, por estar no DNA da Laclos, vocês realmente investem nisso, porque é um investimento, né? Se preocupam genuinamente com todas as questões de onde vem a matéria-prima, como ela é produzida, enfim. Agora, falando num contexto geral de Brasil, qual é a sua visão de futuro para a moda brasileira? Tá. Eu sempre falo que o Brasil é tão grande, é como se fossem vários países juntos. Gente, cada estado, eu vejo isso muito na prática, tá? Dos produtos que a gente vende. Às vezes fica muito bem definido que é tudo muito diferente. É verdade. Eu tenho produtos que eu sei que eu só vou vender no Nordeste, a gente vende horrores e eu não vou vender por aqui, sabe? Então eu não vejo um futuro... Eu não acho que dá pra generalizar. Eu acho sim que a gente tá, quando fala de sustentabilidade, eu acho sim que existe uma melhora, mas eu acho que são bolhas, tá? Eu sinto muito isso. Por outro lado, você vê esse crescimento desenfreado de grandes, né, chinesas entrando e trazendo modas, cosméticos e tantas outras coisas, e pessoas que muitas vezes têm condições de pagar, de escolher, porque eu não falo de quem não pode escolher, gente. Quando não pode escolher... Sim, é o que tem conversa, né? Não tem conversa. A gente conhece a realidade do nosso país. Mas quando pode escolher, eu fico impressionada em ver que pessoas que poderiam fazer boas escolhas estão fazendo péssimas escolhas, dentro do meu ponto de vista, né? Porque eu vivo também numa bolha. Então eu vejo que a gente... eu acredito que dentro da minha bolha, pelo menos, está muito crescente a valorização da mão de obra, a valorização da nossa cultura, do que é rico pra gente, do artesanato brasileiro, que é tão rico e que foi tão abandonado porque a gente olhava com cara de não, isso é barato, isso é coisa, não, eu não vou usar essa bolsa de crochê. E hoje em dia a gente vê que o mundo está valorizando Quanto o crochê. Quanto mais manual, né, assim, mais valor tem, né? Eu sou uma pessoa apaixonada por artesanato, pelas manualidades. Eu cresci, minha avó tinha loja de lãs e linhas. Então eu cresci fazendo bordado, crochê, tricô e amando tudo que é ligado a isso, tudo que é relacionado a isso. Inclusive, agora eu tô num trabalho, eu acabei de voltar de Manaus, a gente fez um tour pela floresta amazônica e eu fiquei completamente encantada. Eu acompanhei, fiquei apaixonada pela sua viagem. Eu também, eu queria voltar para lá todos os meses. Gente, como é rico, né, nosso Brasil, e realmente como a floresta amazônica, ela é encantadora, e a gente visitou muitas comunidades indígenas e ribeirinhas, caboclas, e eu tô fazendo um trabalho nesse momento com uma comunidade de mulheres. Nossa, que legal. Muito legal. A líder deles, a Isolene, ela faz um trabalho rico demais de liderar mulheres em situação de extrema vulnerabilidade. E ela está ajudando essas mulheres com o artesanato, com as manualidades, a resgatarem autoestima, a aprenderem uma profissão, porque é uma profissão, e a se libertarem de problemas que elas têm dentro de casa, a violência doméstica e tantas outras questões, que muitas vezes elas acontecem em lares onde a mulher ela não tem liberdade financeira, né? Porque sem liberdade financeira dificilmente você tem a liberdade. Né?
E aí eu tô fazendo um trabalho com ela que em breve vocês verão na Laclos. Que legal. Então eu acho que eu vejo a moda brasileira reincorporando o que é nosso, o que vem da nossa ancestralidade, o que é das nossas raízes, que a gente sempre teve, mas que por um tempo a gente camuflou como se aquilo fosse feio e que a moda europeia, o que vem de fora, sempre fosse tão mais rico e o nosso tão inferior e a gente escondia com vergonha. Sim. Eu acho que a gente está cada dia mais orgulhoso do nosso potencial mesmo, das nossas riquezas. Que interessante, eu né? acho. Também é uma evolução, o empoderamento, né? Também. Do Brasil, né? Que realmente pode liderar isso, né? E que a gente sabe que em todas as esquinas e casas a gente vai ter uma mulher que sabe fazer alguma coisa Exatamente. que tem muito valor, mas que talvez ela nem saiba que tem valor. Exato. Né? Exato. Mas assim, volto a repetir, eu não gosto de generalizar, porque eu acho que são bolhas, eu vejo muitas bolhas, sabe? Sim. E a gente vai ter as bolhas que querem Sim. o que vem pronto da China igual, padrão, e daqui 3 meses não faz mais sentido, não tem problema, custou barato, eu jogo fora e compro outro. Mas eu acho que também uma das missões nossas é trabalhar essas bolhas ou nichos e depois estourar esse E aos nicho, poucos essa bolha, a gente né? vai crescendo e vai aumentando elas. Exatamente. Como a sustentabilidade aparece também na comunicação e na relação com o consumidor. Aqui você falou um monte de coisa que eu, quanto consumidora da Laclos, não conhecia. Sabia. E nossa, eu já valorizo super a marca. Acho que se eu conhecesse tudo isso, né, acho que envolve muito, né? Muita Hoje coisa. em dia, principalmente, né? O quanto que as marcas estão buscando contar histórias e vocês já têm uma história incrível. Ai, obrigada. Mari, você vem do marketing, né? Eu falo isso, não é a minha área, tá? Eu trabalhei com publicidade um tempo, mas como eu falei, de forma muito amadora. Eu sou uma apaixonada, gosto de me meter. Mas assim, quando você é empreendedora, são tantos desafios diários. É muito difícil, gente, você conseguir comunicar tudo que você faz. E eu prefiro muitas vezes fazer a comunicar do que comunicar e não fazer, Sim. né? Então, às vezes, você tem que fazer escolhas. Onde eu vou colocar meu investimento? Eu vou trazer novos tecidos mais nobres, mais ricos, reciclados, que custam mais caros, e para fazer essa mudança, né? Tudo vai requer investimento. Ou eu vou comunicando. E eu tento muito fazer. As pessoas hoje em dia, eu também acho que eu estou muito exigente, eu quero trabalhar com as melhores pessoas, então as pessoas têm o preço delas, claro, Sim. que bom, que hoje em dia as profissões são mais valorizadas, Sim. né? Mas vai ficando tão caro e tão pouco tempo e tanta coisa acontecendo, eu sinto que a gente comunica muito mal. Várias coisas, tá? Eu percebi que a gente comunica mal as nossas estampas, por exemplo. Essa semana eu ouvi um podcast e eu achei muito interessante que uma marca tem uma coisa que chama Behind the Prints. E eles contam as histórias de uma forma maravilhosa das estampas deles. Eu falei, gente, as nossas estampas todas têm história. Sabe como eu comunico? Nas lives. Eu faço muita live. E a live é o momento que eu consigo me comunicar, que eu consigo esclarecer tudo, falar tudo e sem um grande custo e sem uma demanda enorme de tempo, de organização, sabe? Mas, claro, nem todo mundo tem tempo de ver uma live. Eu chego a fazer live de 2 horas, então é pra quem tem tempo. Mas a gente estava falando nos bastidores aqui que a live você vende muito na live. É onde a gente mais vende. É onde você tá falando sobre os seus diferenciais únicos, talvez, né? Sim. Então, assim, olha o quanto que a comunicação, né, ela te traz um retorno. Sim, né? muito, muito. Quando a gente consegue comunicar, quando a gente consegue criar essa conexão com quem tá do outro lado, é quando a pessoa se apaixona, e eu falo isso, é muito incrível. A pessoa que conhece a Laclos e que conhece o nosso propósito, os nossos valores, ela se apaixona, ela vira a nossa maior advogada, a nossa maior defensora, a nossa maior publicitária, que ela faz a nossa propaganda. É incrível. É isso mesmo. Mas realmente uma das coisas que a gente peca aqui é de não conseguir ainda comunicar tudo tão bem. Sim, mas que bom que vocês fazem mais do que falam. E aí, vamos lá. Tudo isso também tem um desafio gigante, que é falar sobre escala, retorno financeiro e tudo mais. Então, como que vocês crescem com consistência, com um modelo mais consciente, mas equilibrando a produção, estoque, consumo, porque a gente falar de estímulo de consumo também com sustentabilidade, como é equilibrar tudo isso? Tá.
Eu vou te contar que, assim, não é fácil e hoje eu ainda mantenho a fabricação dentro da minha fábrica de private label. E isso muitas vezes segura a nossa onda pra gente ir fazendo essas mudanças que a gente tá fazendo. Porque quando a gente começou a mudar a Laclo ela não nasceu com essa consciência de sustentabilidade e menor impacto ambiental. Ao contrário, nasceu pra vender roupa, sem esse propósito. Porque não era o que eu tinha aprendido, não era o que eu sabia. Eu fui aprender, Mari, eu fui me interessar pelo assunto, fui conhecer, fui melhorar depois da minha primeira gestação, que foi quando eu comecei a me preocupar com a forma como eu ia alimentar a minha filha, me alimentar, e aí comecei a pensar nos orgânicos, em comprar local, comprar do cara da feira, que eu conhecia ele, conversava com ele, e ele não usava o agrotóxico, era orgânico, e entender a produção, e entender por que era mais caro, entender os desafios dele. Fui me apaixonando por isso, depois eu fui começar a comprar as roupinhas e fui aprendendo sobre o algodão orgânico e fui... Então foi um novo mundo para mim. E aí eu fui começar a aprender, começar a estudar, começar a mergulhar no universo. Foi quando eu tive o primeiro choque de realidade, falar, meu Deus, o que eu faço tem um impacto péssimo e eu tô destruindo o planeta. Foi a minha primeira sensação. E aí foi a primeira vez que eu pensei em desistir seriamente e eu, assim, me conectei muito comigo mesma, conversei muito, fiz muito as minhas meditações, as minhas orações dentro de tudo que eu acredito para entender como eu levaria aquilo. E eu falei, não, eu tô aqui, eu tenho uma fábrica, eu tenho a faca e o queijo na mão. Sim. Eu quero ser a marca que vai fazer melhor, sabe? Eu quero ser a marca que vai fazer diferente. Porque se eu parar hoje, eu vou continuar só vendo... Não, precisa de mais gente fazendo bem feito, só que eu vou ter que mudar tudo. E essa mudança, ela foi difícil, porque você tem uma quebra de quem já era meu público, quem já comprava de mim, quem já gostava da moda como era. Eu fui mudando, inclusive estilo. O estilo mudou muito de lá pra cá. E depois as escolhas dos materiais, que são mais caros, infelizmente ainda não é algo que seja para todos, né? Não, infelizmente está longe de ser. Acho que esse é um dos grandes desafios, Mas né? é o tal do consumir menos e melhor, né? Eu falo isso. Eu falo, você não precisa comprar 5 blusinhas toda vez que você vai numa loja. Compra uma boa, sabe? Compra uma de qualidade, você vai ver como vai durar. Você vai ter um guarda-roupa enxuto com roupas de muita qualidade que vão durar mais. Mas então, foi uma mudança de impacto. E hoje em dia, é claro, a gente já está bem mais estabelecido. As pessoas que gostam, né, que prezam por sustentabilidade, elas já olham para a nossa marca de maneira diferente. As pessoas que querem qualidade, hoje elas sabem que a Laclo é uma referência em qualidade, em acabamento, mas foram muitos investimentos dentro da fábrica e por isso foram fases difíceis. E eu ter o negócio funcionando paralelamente, fabricando ainda para outras marcas, me ajudou a me dar essa segurança financeira mesmo de fazer essas mudanças. Para poder escolher esse caminho, Sim. né? Muito legal. Outro dia eu estava estudando um pouquinho sobre a consciência, né, de consumos realmente conscientes e o quanto que tá essa relação de valor e preço, porque normalmente são produtos, isso falando dentro da categoria de alimentos, vestuário, são produtos que têm um preço mais caro, porque ele tem toda uma cadeia, né, que ela também é mais complexa e tudo mais. E sabe que no Japão, já existem mercados que compram, por exemplo, alimentos baseado na quantidade de agrotóxicos e antibióticos, enfim, que são utilizados na produção. Então, quanto menos é utilizado, mais valorizado é. E tem pessoas que já têm essa consciência e que pagam mais por isso. Né? Então, foi utilizado tantas vezes. Então, tem uma questão da rastreabilidade desse processo muito bem feita. Né? Então, o consumidor ele consegue acessar realmente de que forma foi produzido aquele alimento. Acho que a gente pode chegar nisso, de repente, na moda aí muito também. Muito legal. Né? Maravilhoso. Sabe, é a transparência. É a transparência. Né? A rastreabilidade da sua roupa, né? Lau, vamos lá. E aí, você falou aqui como que a Laclo nasceu, né? Eu até achava que a Laclo tinha nascido como uma nativa digital, depois que você me contou, e que realmente ela nasceu e sendo vendida em outras lojas. Hoje, a marca, ela por enquanto está só no online, mas eu acho que você depois pode dar um spoiler pra gente sobre o que está por vir. Mas quais foram as vantagens e desafio de vender agora, escolher até então vender só no online? Tá. Eu acho que a gente consegue ter uma abrangência muito grande, né? Quando a gente fala de Brasil, a gente
tá vendendo muito bem para outros estados. Que legal. Quando a gente fala ainda de sustentabilidade, eu entendi que para minha marca, faz muito mais sentido fazer roupas mais leves e não investir em nada muito pesado. Então, dependendo do lugar onde você tá, você não consegue, porque realmente faz mais frio e tal. Eu vendo o ano inteiro, roupas de verão, o ano inteiro, sem parar. Porque eu tenho muita clientela em outros estados que são super quentes, que só faz calor, né? Que no dia frio deles tá calor, né? E eles vão usar, de repente, um blazer no momento que eles entram no ar-condicionado, coisa assim, mas vai ser coisa rara. E que é o que realmente me dá mais prazer em fazer. Sim. Então, eu acho que quando você tá online, você tá em todos os lugares. É claro que não é fácil, cada dia tá mais caro o custo para o tráfego, a gente sabe disso. Exige muito trabalho também. Muitas pessoas, né, que não entendem tanto da área, acham que é a coisa mais fácil, vender online, abrir uma loja. Não é simples assim, é complexo. Quando eu abri meu site, no primeiro mês, a gente gastou muito mais para existir do que para ele estar ali. Sim. No segundo também, no terceiro também, ele demorou para começar a valer a pena, me dar retorno. A gente pagou por meses para ele existir, só para ele existir, sabe? Então, assim, dá bastante trabalho, mas eu acho que é tão incrível você poder estar em vários estados do Brasil, em vários lugares, e receber fotos de gente de todo o Brasil usando sua roupa e falando da sua roupa e fazendo propaganda para uma amiga. E quando a gente eu adoro fazer live. Onde eu me conecto e eu sou super descontraída. Pra mim, não é um problema estar em frente às telas. Já foi, tá? No começo foi muito difícil, hoje não mais. E aí você conversa com pessoas de vários lugares. Aí uma fala, aqui tá muito calor, aqui tá frio, aqui não sei o que, aqui... E é incrível, é rico. Assim, pra mim, o desafio é todo o trabalho que dá o digital, que a gente sabe que é uma loja, né? Eu falo isso, assim, administrar o digital é administrar uma loja. Tem gente que fala, você não quer ter loja física nesse momento porque o online é mais fácil. Não, o online é uma loja também, gente, né? Acreditem. Sim, claro, com certeza. Demanda muito, a gente faz turnos, inclusive, a gente tem atendimento por WhatsApp, tem muito home office, tem muitos turnos pra gente não deixar o atendimento falhar. Seu atendimento é ótimo, o atendimento que bom, obrigada, as meninas são maravilhosas. Elas são ótimas mesmo. Que bom, e exige muito treinamento, assim, sabe, de equipe. Então, assim, é um trabalho de uma loja, mas a gente consegue chegar mais longe. Sim, e que legal, né? Porque aí mostra ainda mais que no Brasil a gente tem essa capacidade de ter uma moda mais sustentável, porque a gente alcança vários estados, né, com essa temperatura de repente mais elevada. Então, você não sofre tanto com a sazonalidade. Exato, né? Exato. E pode usar menos poliéster, porque você não precisa ter um produto tão quente, tá vendo? Não tô precisando fazer as jaquetas. Que legal. Outra coisa que me desanimou muito de fazer o importado, olha, a roupa de inverno pesada, meu pai importa. Sim. E é incrível, gente, porque muitas vezes o preço que meu pai paga numa jaqueta, eu gastaria só comprando o tecido. Então tem coisa que eu falo, sabe aquela história de cada macaco no seu galho? O que você faz bem feito? Eu sei o que eu faço bem feito. Eu faço muito bem feito uma camisa, eu faço muito bem feito peças leves. Isso aqui que a gente desenvolveu, esse tecido é muito legal. Esse tecido é só nosso. Ele é um jacquard riquíssimo, sabe? De uma empresa seríssima, antiga no Brasil, que faz para as marcas mais incríveis. Então, assim, o que eu faço bem? Eu faço essas coisas bem, por que eu vou querer me meter no do outro? Sim, assim, a jaqueta é o espaço do outro, não é o meu espaço. Muito legal. E Lau, mas existe um desejo de abrir loja física ou showroom? Eu tenho uma coisa, Mari, que eu percebi no ano passado, quando eu fiz o meu primeiro evento grande em São Paulo, presencial. Que foi a diferença das pessoas verem meu produto no físico, tocarem e falarem, meu Deus, como você tem esse acabamento, olha a costura dela, olha que perfeito, olha esse avesso, como que tem... E acharem muito barato, porque acho que são públicos diferentes, então muitas vezes eu tenho um público indeterminado, eu moro no interior, então no interior as pessoas tendem a achar a minha roupa mais cara. Mais cara. Nossa, ela tá cara e tal, e não sei se é por ser interior ou por hábitos mesmo. E aí, esse lugar onde a gente fez o evento, a gente vendeu em 2 dias o que eu tinha vendido, a metade do que a gente tinha vendido no mês anterior, em 2 dias. Nossa, do presencial. Interessante. E as pessoas
pegavam nossas roupas e foi um volume muito alto de vendas mesmo. Foi um absurdo, porque foi a primeira vez que eu me conectei com elas. Então eu tô ali no Instagram, cheia de amigas já, que as pessoas vão virando nossas amigas. Sim. E aí foi a oportunidade que a gente teve de se encontrar. Foi tanta gente, foi uma loucura. O ano passado isso? Foi o ano primeira passado, vez. em junho. Foi uma loucura. Eu não respirava, eu não comia. Eu não fui ao banheiro. 2 dias, sabe? Você não conseguia parar pra ir ao banheiro. Mas a gente vendeu muito e as pessoas se impactavam muito com a qualidade. E aí, quando eu relacionava a qualidade com o preço, falava, mas tá muito barato, tá barato, como você né? tá fazendo? E foi incrível, que foi um estilista de uma marca muito famosa, que eu admiro demais, conversar comigo. E ele falou pra mim, como que você faz isso? Eu falei, eu não tenho atravessador, eu fabrico, eu tô na fábrica, sabe? No chão de fábrica, a gente faz tudo. Então, assim, não é que eu compro, como eu faço para outras marcas, eu sei, as marcas, muitas vezes, né, terceirizam a produção da roupa. Então, eu vendo direto para vocês, né? Eu vendo direto para o cliente. Eu consigo ter aquela qualidade e eu consigo ter um preço que fica realmente muito bom quando comparado com a minha qualidade. Sim, é verdade. Então eu tenho vontade, quando eu passo por isso, eu tenho vontade de ter o físico. Nesse momento eu não pretendo abrir, porque eu ainda quero... Eu acho que para abrir eu tinha que estar muito presente, sabe? Eu não me vejo abrindo um negócio e deixando na mão de outras pessoas. Sim. E eu tenho 2 filhas pequenas, como eu te falei. Eu tô muito focada em fazer eventos. Então a gente tá organizando vários eventos. Você tá tendo com mais frequência, né? Sim, legal. Em São Paulo, por enquanto, e quem sabe em breve em mais lugares. E suas consumidoras e futuras clientes que quiserem participar, você divulga no Instagram? Nem sempre, tá? Mês passado a gente fez um fechado, porque foi em uma joalheria. Mas esse mês agora a gente tem dia 28 no cafezinho da Doc Lobo. Isso. Vai ser dia 28. Vai ser aberto? Vai ser aberto pra todo mundo. Eles vão fazer uma mesa com aquele bolo de chocolate maravilhoso. Um cafezinho, várias comidinhas deliciosas para todo mundo que quiser ir. Que legal. E eu pretendo fazer mais alguns abertos ainda nos próximos 3 meses. A gente tá com mais uns 4 eventos em vista em São Paulo. Que legal. Pra fazer uma abertos. Boa oportunidade, então. E, Lau, a gente tá indo pro final e foi tão legal. Eu ficaria horas te ouvindo aqui. Obrigada, eu amei. Eu amo moda e, assim, a sustentabilidade pra mim, ela não é mais uma causa, assim, né? É uma escolha de vida mesmo. Acho que a gente, depois que passa a ter consciência de algumas coisas, é difícil voltar. O que você aprende, você não tem desaprende, como, né? Não tem como desaprender. Que legal. E na moda, eu acho que eu ainda tô nesse aprendizado. Mas hoje em dia, pra mim, essa coisa do menos e melhor faz muito sentido, né? E eu acho que estamos todos no aprendizado, Mari. A gente tá todo mundo aprendendo ainda. É verdade. Mas eu queria fechar, né, fazendo uma pergunta. Que conselho você daria para outras mulheres que querem liderar negócios com alma, consciência e propósito e, assim, realmente ser persistente nesse lugar, sabe? Que eu acho que tem muito disso. A gente precisa ser muito persistente. Mas qual é o seu conselho? Tá. Eu acho que não é um conto de fadas e não adianta pintar um mundo cor-de-rosa e falar, ai, siga seu coração, seus sonhos e faça tudo da forma mais linda sem resultado financeiro. Não dá, né? Tem que ser viável para você, tem que estar certo. Então eu acho que estude o mercado, estude suas possibilidades, veja o que você realmente gosta, o que você ama fazer, mas pensando, sabe, com calma, com... não se jogue, eu acho que a gente não tem que se jogar, acho que a gente tem que ser responsável. Eu sempre fui muito assim, tá? Eu sempre fui muito pé no chão e eu acho que a gente tem que ser muito responsável, mas aprenda, estude. Trabalhando nesse mercado, eu acho que tem tantas possibilidades, eu acho que, assim, eu vejo um infinito de possibilidades. Inclusive, nessa minha viagem para a Amazônia, eu falei, gente, para o Amazonas, né, Floresta Amazônica, tem tanta coisa, tem tanta riqueza. Eu acho que a gente só tem que ser capaz de explorar e entender que o trabalho, ele não pensa sozinha, sabe? Sim. Pense em mais gente, sim, porque quanto mais gente te ajuda. Não precisa ser sociedade, não falo de sociedade, mas fala assim, vamos colaborar, vvamos ver onde... Mário, o que você tem que a gente pode fazer juntas? Ou aquela mulher, ela tem um produto incrível, mas ela não sabe vender, ela não tem meios para vender, sabe? É pensar no colaborativo, que eu acho que o colaborativo é muito futuro. Eu acredito muito no colaborativo, no coletivo, né? Muito, muito, acredito muito. Né? Essas conexões são ricas. E assim, se abra, esteja presente,
se conecte mais, sabe? Na internet a gente faz conexões riquíssimas com quem a gente nem conhece, mas manda uma mensagem para aquela pessoa que você admira, conversa com ela. É verdade. Vai atrás, sabe? Saia da zona de conforto, trabalhe bastante, mas eu não acho assim, peça a demissão do seu trabalho agora e vai empreender. Não é assim. Tenha pé no chão, desenhe um negócio, tenha responsabilidade, mas se abra e procure, se conecte, peça ideias, sugestões de quem você vê que está fazendo. Se quiser, me manda mensagem, eu estou sempre aberta. E para quem quer empreender neste ramo, tem a sua mentoria, que com certeza você vai também ajudar nessas conexões, né? Com certeza. A minha mentoria, eu penso muito isso. Eu tenho que abrir portas para quem faz comigo, sabe? Ajudar com os meios para ela ir. Mas, além disso, assim, se precisar de uma dica, de uma ajuda, também tô super aberta. É verdade. Lau, e para quem quer se conectar com você, com a Laclo e com a sua mentoria, fale seu site, seus arrobas, para as meninas poderem se conectar. Depois a gente vai pôr na descrição do episódio. Tá. O site da Laclo é laclo.com.br. O nosso Instagram é laclo_official. Por quê? Na época que eu fiz Laclo, quando a Laclo nasceu com 2 F, ela já nasceu vendendo fora do Brasil. A gente vende em Nova York e depois a gente começou a vender no México também. E por isso foi o underline official, então oficial com 2 F, tá? Mas o primeiro Laclo underline você já vai ver a nossa marca, tá um vinho bem forte ali, o Laclo. Eu tenho um novo Instagram que eu fiz porque eu fechei o meu pessoal por questão de responsabilidade e preocupação com as minhas filhas, era aberto. E eu acabei de fazer um novo que se chama laurabarbosa.daily. E eu tô tentando fazer um daily, tá super fajuto ainda, porque não tá daily, eu não tô conseguindo postar minha rotina, mas eu quero postar um pouco mais de trabalho, da minha forma de trabalhar, da fábrica, do dia a dia mesmo de trabalho ali. Eu vou seguir, porque eu acho que esse eu não sigo ainda. Então segue lá. Vou seguir. E o Laclo, eu também respondo, então pode mandar mensagem. E da mentoria, esse novo você responde. Esse novo também, o da Laclo também, pode entrar em contato, que as meninas sempre sinalizam o que é pra mim e eu sempre leio. Tá legal. Sempre. Muito bom. Lau, muito obrigada. Obrigada eu por esse convite. Foi muito boa. Eu amei. Eu adorei mesmo aprender muito com você. Obrigada. E eu sei que você, né, assim, tem uma consciência muito grande com relação à sua alimentação. Então eu trouxe um presente. Eu sou muito cliente. Eu sei. Eu amo. Em casa só entra... Só o Corin, né? Só o Corin. E aqui é nossa linha orgânica, um produto de cada categoria. Espero que você goste. Tá pesado. Presentão, amei. Obrigada. Muito obrigada, Lau. Eu que te agradeço. Eu trouxe pra você também uma pecinha da Laclo. Eu nem vou dizer que eu amo, né? Obrigada. Porque eu adoro que você goste. Gosto muito. Obrigada. Na verdade, é uma peça simples, é uma camiseta, mas Posso que tem... abrir? Pode, claro. Ela tem mostrar. um desenho muito... que tem um simbolismo muito especial e que, vendo essa história do Behind the Prints, eu quero começar a fazer algo sobre as estampas para contar as histórias. Porque é de bananas. Mas eu vi essa camisetinha. Em geral, a banana, ela representa a fertilidade, a abundância. E não é fertilidade do feminino para engravidar, mas de tudo que a gente pode trazer de prosperidade, de fértil, de riqueza para sua vida. E é isso que eu te desejo. Amei. Muito obrigada, Lau. Parabéns por tudo, assim, sabe? Pela sua trajetória, pela forma como você abre, né, se expõe, mostre suas vulnerabilidades como empresária, como mulher. Porque temos muitas. Muitas, né? E parabéns pela sua trajetória, assim. Acho muito que, obrigada. nossa, você tem tanta coisa incrível, assim. Eu só sabia também. um pedacinho, assim. Recortes. Tô muito feliz. Muito obrigada, amém. Obrigada, meninas. Obrigada. E até o próximo episódio do Mamina Café.